Espaço Plural dessa sexta-feira, a gente recebe Pedro Fonseca, economista, professor do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi pró-reitor de pesquisa e vice-reitor da URGS e diretor da Faculdade de Economia. Pedro Fonseca também foi presidente do Instituto Celso Furtado e é um dos maiores especialistas na Era Vargas e no nacional desenvolvimentismo. Na semana passada, ele recebeu o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Espaço Plural. Tá certo, obrigado. Cumprimento a vocês. Obrigada. Professor Pedro, explica para a gente qual é o papel de Getúlio Vargas na história brasileira. O que ele levou do Rio Grande do Sul para o Brasil? Por favor. Bom, o papel do Getúlio Vargas para a economia brasileira e para a sociedade brasileira, ele foi muito importante, né, porque ele representou uma liderança que, em certo momento, ela conseguiu congregar uma série de forças, quer dizer, não é só a pessoa dele, mas uma liderança capaz de congregar uma conjunção de forças, e principalmente em 1930, que apresentaram um projeto diferente do país do que vinha sido executado até então. O Brasil, até 1930, era uma economia agroexportadora. Para vocês terem ideia, o café chegava a representar mais de 70% da pauta de exportações do país. Ele era um país pouco industrializado e com uma enorme dívida externa também. Naquela época, a dívida externa era principalmente com a Inglaterra. Então, qual é a mudança que vai ter, né? Principalmente é para uma economia industrializada, passa a ter um projeto de industrialização do país, essa industrialização, mas também de modernização da agricultura e da pecuária, né? Então, se vê naquela época que uma nação, para ser uma nação industrial forte, ela também precisava ter uma agricultura que produz matérias-primas, né? E a pecuária também, por exemplo, a indústria calçadista do Rio Grande do Sul, ou de carne, os frigoríficos, a industrialização precisa dessa matéria-prima. Então, essa é uma sociedade industrial, né? Ela vai ser mais urbana e a economia muito mais diversificada e não mais centrada em um ou dois ou três produtos agrários, né? Junto com isso, há mudanças institucionais muito grandes. Por exemplo, há o voto feminino e a justiça eleitoral. São duas coisas fundamentais para ver eleições limpas no país, né? Porque até então a eleição era contada pelo próprio governo, porque ele nomeava o chefe de polícia e a polícia era que contava os votos. Então passa a ter a justiça eleitoral e o voto secreto, que dá uma autonomia, né, para as populações urbanas e rurais, mesmo que analfabeto não votasse, né, mas dá uma autonomia muito maior de voto do que existia até então. E também a ampliação do voto, né, porque até 1930 havia eleições que 2% da população só votava. Veja, só com a permissão do voto feminino, né, que é para a Constituinte 33, dobra o contingente eleitoral, né? Então, há uma ampliação também dessa forma. Então, há uma intervenção maior do Estado na economia para executar esse projeto, né? E que ficou conhecido como desenvolvimentismo, ou, no caso, também como nacional-desenvolvimentismo, uma vez que a prioridade dele era a produção para o mercado interno e com base no capital nacional. Esse capital nacional não é só do Estado, mas o capital privado, né? O nacional-desenvolvimentismo foi uma parceria, vamos dizer assim, para usar essa palavra de hoje, do capital privado nacional, das pequenas e médias e até grandes empresas nacionais, mas as produtoras para o mercado local, em substituição àquela economia agrária, exportadora, centrada no café. Então, em síntese, né, vamos dizer, essa é o grande papel, né, a mudança que vai ter, e sem contar a legislação trabalhista também.
tá? Que a legislação trabalhista vai reconhecer uma assimetria entre capital e trabalho e, pela Justiça do Trabalho, tentar mediar esses conflitos. Tá? Isso aí, por alguns, foi criticado na época, por outros defendido, mas, a rigor, a Justiça do Trabalho existe até hoje no Brasil e cumpre, né, esse papel de fazer essa mediação, que antes, não havendo essa mediação, então era quase na base da força, né, da política da força, da repressão, e que vai substituir, né, essa legalização dos conflitos. Então, em síntese, né, a gente pode se aprofundar, mas eu diria isso para começar. Perfeito. O senhor poderia citar alguns exemplos práticos, concretos de políticas econômicas que foram adotadas com esse objetivo desenvolvimentista? O que foi tomado de providência no sentido de que saíssemos daquela posição meramente agrária de antes para o início de uma industrialização no nosso país? Olha, já em 1930, né, Vargas chegou ao poder em novembro de 30, no início do mês, e no dia 30 já foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá? Que não existia um ministério voltado a essa questão, não só da indústria, como do trabalho. A junção do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio, né, como uma gênese de outros ministérios que vêm depois, foi o primeiro ato, vamos dizer, que vai ocorrer. Agora, logo em seguida, vai vir uma série de mudanças, né, e muitas delas aí ainda se está num governo autoritário, porque é fruto da Revolução de 30, né, mas, por exemplo, vai começar a se encaminhar por aí a criação de vários institutos para fomentar determinados produtos, né? Então, como vai ter o Instituto do Álcool, do Pinho, da Borracha, do Cacau, são todos os institutos do açúcar e do álcool, são todos voltados para diversificar a produção primária, né? Então, o Estado chama-se essa responsabilidade como uma mudança no ensino. O ensino até 30 era um ensino basicamente de elites, vamos dizer assim, né? Era basicamente os cursos mais frequentados superiores era direito e medicina, era com base no curso clássico, né? Que era um curso fundado pelos jesuítas no Brasil colônia, vocês imaginam. Então se ensinava latim, grego, filosofia, retórica, ciências, porque a ideia era formar um bacharel, né? uma elite que sabia falar, se expressar, enfim. Aí vai surgir uma proposta de preparação para o trabalho. Então, vão ser valorizados cursos como de agronomia, veterinária, o próprio curso de economia, que na época era junto com contábeis, né, que chamava-se preparar o pessoal de escritório ou de planejamento dentro das empresas. Então, o ensino profissionalizante ele vai fazer parte dessa questão, assim como essa diversificação. Se cria o curso normal, né, para alfabetizar e ter ensino básico, né? O Brasil tinha um grande número de analfabetos, e daí a dificuldade era porque também não se tinha professores. Então, a ideia do curso normal, que hoje seria o magistério em nível secundário ou de segundo grau, ele foi muito importante na história do Brasil, porque ele formou professoras, né, que foram para o ensino básico, hoje chamado, e que na época era o ensino primário, né? Então, isso era importante, essa alfabetização, né? Até porque, como a Constituição não permitia o voto de analfabetos, né, uma alternativa que tinha era se fazer esse tipo de... A outra coisa que se pode salientar é o aparecimento das primeiras estatais brasileiras. Então, inicialmente vai ser, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser o aço, né, que é uma famosa barganha do Vargas entre Estados Unidos e Alemanha para ver quem financiaria, porque era uma iniciativa tão grande e tão cara e de tecnologia, na época era sofisticadíssimo, né? Seria o que hoje seria microeletrônica, talvez, se a gente fosse comparar, nanotecnologia, né? Era a indústria de ponta. Então, essa indústria era muito difícil ter capital e grupos nacionais para isso.
Então, vai ser incentivado, vem, né, com essa barganha, com essa participação, e se cria a Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, lá no segundo governo, a Petrobras. O BNDES é fundamental, porque vai ser criado um banco para financiar o desenvolvimento, porque no Brasil não há uma tradição dos bancos privados, não havia e não há até hoje, dos bancos privados financiarem no longo prazo. Eles financiam mais capital de giro, crédito ao consumidor. Né? Então, essas instituições como o BNDES, a própria IBGE, né, que vai acompanhar, fornecer dados estatísticos, porque uma economia moderna não pode não se saber qual é o PIB, qual é o desemprego, e é uma coisa difícil para o setor privado ele fazer, porque depende de confiabilidade dos dados que uma instituição pública teria. Né? A rigor, para terminar essa resposta, eu diria o seguinte: praticamente todas as instituições de Estado criadas no Brasil foram na era Vargas. Talvez a única exceção que não foi o Banco Central, que é uma instituição de Estado e foi criado no governo Castelo Branco em dezembro de 64. Todas as outras, né? Inclusive na área de educação e ciência e tecnologia, como a CAPES e o CNPq, que hoje estão enfrentando tantas dificuldades, são instituições também criadas naquele momento. Né? Algumas foram para o Juscelino, como a Sudene, né? Mas foi no bojo desse movimento todo, vamos dizer, de criar essas instituições que financiassem o desenvolvimento brasileiro. Mas eu ia lhe perguntar justamente qual foi o papel dos bancos nesse período. Olha, a gente pode dizer o seguinte, né, que até 1960, os bancos entraram na economia com mais força a partir da década de 60. Foi a partir do milagre brasileiro. Até então, os bancos brasileiros eram bem menores do que são hoje, né? Mesmo os bancos privados. O grande banco brasileiro era o Banco do Brasil, mas também havia os bancos estaduais, como no caso o Banrisul, aqui no Rio Grande do Sul, que foi criado pelo Vargas. Correto? No primeiro governo Vargas, antes de ser presidente do Brasil, ele foi presidente do Rio Grande do Sul, como se dizia à época, em 1928. E ele toma essa atitude, que é quase inédita, ele cria um banco, ele diz assim, olha, esse banco não é para concorrer com a iniciativa privada, ele é para complementar e financiar a produção, seja agrícola, seja industrial. Né? Ele vem ocupar esse espaço da responsabilidade do poder público no financiamento. Isso aqui é importante, porque teve uma parte da sua pergunta que eu não respondi, como é que isso foi do Rio Grande do Sul para o Brasil. Em parte, essa experiência do Vargas aqui no Rio Grande do Sul, né, ela é aproveitada. Não é uma transposição, porque isso não existe. Né? Mas esse governo, por exemplo, ele já dá um prenúncio, né, dessa ideia que ele tem, que da participação do Estado para também financiar e proporcionar o desenvolvimento. Tá? Aqui, assim, é uma certa consciência que surge em parte das elites brasileiras, e o Vargas era um político da elite, do establishment, nem todos concordavam com isso, né? Que o atraso brasileiro precisava ser superado. Tá? Então, a primeira consciência de ser subdesenvolvido, vamos dizer, na minha opinião, ela passa por uma consciência do atraso. Então, há por que nós temos tanta pobreza? Por que tanta baixa produtividade? Né? Por que há tanto desemprego? A população do Brasil está concentrada praticamente no litoral, o interior praticamente não existia como força, né? Populacional, enfim. Então, todas essas questões começam a existir projetos para o Brasil. Essa é uma diferença muito grande com hoje, porque existe um setor da classe política, para usar essa expressão, que está interessado numa mudança e na construção de um projeto para o país. Se discute esse projeto, né? Se ele deve ser mais de um jeito, mais do outro, com mais inclusão, com menos inclusão, isso aí sempre é polêmico, né?
Mas havia, entre os civis, entre os militares, entre os jornalistas, economistas, empresários, né, que o futuro do Brasil precisava ser construído. Né? Talvez essa coisa que mais se perdeu nos últimos anos. É a ideia, né, que a política econômica, que a política não é só para administrar o dia a dia, da inflação, balanço de pagamentos, a cesta básica, o bônus para o político votar. Se tinha uma ideia de longo prazo. Não quer dizer que não existisse também corrupção. Havia, como havia em outros países do mundo. Né? Mas, junto com isso, né, me parece muito claro que existia uma perspectiva de longo prazo para o país. Né? E isso aí também dividiu opiniões, como é normal, né, em qualquer lugar do mundo. Mas se conseguiu muita coisa, né? A despeito de todas as dificuldades que permaneceram, enfim, né? Foi um momento, um período de alto crescimento para o Brasil. Né? Só para ter uma ideia, para finalizar, o Brasil entra nos anos 30, ele é o 24º da América Latina. Quando termina a substituição de importações, que se coloca nos anos 70, que é o final do governo Geisel, o Brasil sai do 24º para a 8ª economia do mundo. Correto? Então, o salto que dá, ele é muito grande, ele é considerado, no período, o país do mundo que mais cresceu, com a possível exceção do Japão, que, dependendo dos anos e dos critérios que se faz, o Japão também deu um salto enorme do século XX. Tá? O século XX para o Brasil, até 1980, foi um período bastante satisfatório em termos econômicos. E a importância de Celso Furtado nesse processo de industrialização do Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, o Celso Furtado é, por vários critérios, né, o maior economista brasileiro. Tá? Mesmo assim, dentro da área mais ortodoxa, mais tradicional, mais liberal, eu não vejo outro, né, que tenha o mesmo status dele. Né? Eu considero, do lado neoclássico, vamos dizer, o maior economista, é o Mário Henrique Simonsen, em termos de produção, de intelectual, enfim. Não é o que mais influenciou na mídia. Né? Daí, talvez fosse o Roberto Campos ou o Eugênio Goudin. Agora, o Celso Furtado ele tem uma produção teórica invejável. É o economista brasileiro mais traduzido no exterior. Tá? O livro dele, Formação Econômica do Brasil, é o livro de economia mais editado no Brasil e ele é traduzido para 50 línguas. Tá? Então, primeiro, o impacto dele, né, é muito grande. Para você ter uma ideia, que quando o Celso Furtado ele é cassado em 64, e é até estranho, né, ele ser cassado, porque ele sempre era um cara que a gente poderia chamar de esquerda moderada. Na verdade, até ele era muito criticado pela esquerda mais radical, pelos comunistas, e também era criticado pelos liberais, pela UDN, que era a oposição ao Vargas, né? Porque ele defendia, por exemplo, reforma agrária, tá? Ele defendia a distribuição de renda, mas ele não era socialista, ele não achava que a Rússia fosse um modelo para o país. E, na época, a gente sabe que o que marcava muito a esquerda tradicional era o stalinismo. E ele, então, não concordou, não compactou, né, com essa ideia. Então, ele ficou meio criticado pelos dois lados, mas isso deu uma autonomia para ele. Mas, como eu disse para vocês, né, quando ele foi cassado em 64, ele foi por uma razão óbvia. Ele era ministro do João Goulart. E todo o ministério do João Goulart praticamente foi cassado. Né? Ele era um cara de primeiro escalão, então ele foi junto. Né? Agora, mesmo assim, né, você vê que ele é convidado para dar aula na Sorbonne, em Harvard e em Stanford. Isso não é para qualquer um latino-americano. Você tem que ser muito reconhecido para receber imediatamente esses 3 convites de universidades. Ele vai optar por Paris, que ele já tinha uma certa familiaridade, mas ele recebe, inclusive, dessas universidades americanas, esse convite. Qual a importância para mim, assim, do Celso, resumidamente, além de toda essa influência,
é que ele vai fixar, do ponto de vista teórico, essa ideia do subdesenvolvimento. Tá? Como eu disse para vocês há pouco, antes se falava muito no atraso. O Brasil é atrasado. Atrasado é uma ideia relativa, né? Porque também parece uma coisa que todo mundo chega lá. Eu estou atrasado numa corrida, mas eu vou chegar lá no final. Né? Também se dizia um país jovem. Mas jovem é uma coisa dupla, porque, de um lado, reconhece que eu tenho os problemas. Mas diz assim, olha, é uma questão de idade. Os jovens vão ficar adultos, vão ficar velhos, vão crescer. Meio justifica, vamos dizer, os problemas do país nessa expressão jovem. E ele vai dizer, olha, o país ele é atrasado, é jovem, mas o problema é que ele é subdesenvolvido. E o subdesenvolvimento é uma marca histórica. Tá? É por uma situação histórica. O Brasil tem esse atraso, tem essas desigualdades, tem essa baixa produtividade, baixa produção. Não é porque o clima é tropical, como se dizia. O país é tropical, o país tem muito negro. Então, é português que colonizou, se fosse inglês seria diferente. Tudo isso são teses racistas, que não tem. Né? A Guiana também foi colonizada por ingleses, por holandeses. Tem vários países da América Central e da África que tiveram colonização inglesa, holandesa, francesa, e são subdesenvolvidos. Então, ela não é uma marca desse sentido, não é a preguiça do índio. Então, ele começa a dizer, essas teses racistas, geográficas, etc., então não fazem sentido, é uma situação histórica o subdesenvolvimento. E essa situação histórica tem assim, dois motivos grandes, na minha opinião. Né? Primeiro, porque os países desenvolvidos hoje nunca foram subdesenvolvidos. A Inglaterra, a França, mesmo nos Estados Unidos, nunca foram subdesenvolvidos. Porque o subdesenvolvimento imagina que exista um mundo desenvolvido. Quando a Inglaterra não tinha indústria, ela não era subdesenvolvida, porque ela já era um país europeu, não tinha essa correspondência internacional. Então, hoje nos parece meio óbvio essa explicação, que essa é uma delas, né? Que o subdesenvolvimento é uma situação histórica, são países que se atrasaram na industrialização, são países retardatários, que foram colônias, né? Essa situação colonial gerou uma enorme desigualdade. Todo país que teve escravidão, que foi colônia, ele parte de uma situação mais desigual que o que não teve antes. Isso nos Estados Unidos fica nítido quando se nota o norte e o sul. O sul, onde teve escravidão, até hoje tem mais desigualdade, racismo, até o voto é diferente no norte e no sul daquele país. Né? Mas ele complementa com uma ideia, né, que também é muito interessante, que ele diz assim, olha, além dessa situação histórica, é porque o subdesenvolvimento é um fenômeno que se reproduz. Né? O que quer dizer que se reproduz? Ele não, sozinho, ele não se supera. Ele é um pouco diferente daquela ideia marxista que a tese gera antítese, que é ser o oposto, né? Que significa que uma coisa gera a sua própria contradição. E o Celso diz assim, olha, no caso do subdesenvolvimento, isso não ocorre. Porque se o país é subdesenvolvido e tu nada fizer, ele vai ficar subdesenvolvido a vida inteira. Então, ele dizia, se o Nordeste ele é assim, se eu não fizer nada lá no Nordeste, não tiver a Sudene, não tiver planejamento, não tiver vontade política, etc. e tal, o Nordeste vai ficar assim. O Haiti, se não fizer nada, ele vai ficar Haiti a vida inteira. Por isso que ele passa a defender esses órgãos, tipo Sudene, planejamento, essa intervenção, né? Planos governamentais para reverter essa situação das desigualdades regionais. Então, isso é uma coisa muito importante, porque havia pessoas, e há até hoje, que acham que o subdesenvolvimento é uma etapa. A ideia de etapa parece uma coisa que se supera por si só, que é uma fase. Né? Eu tive uma fase da adolescência, vou virar adulto mais tarde. Ele diz assim, não é uma mera etapa. Porque se eu não fizer nada, eu vou ficar nessa etapa, então, a vida inteira. Né? Porque não há forças endógenas, né? E nem o mercado sozinho vai me levar a uma mudança desse status.
E isso é interessante, porque se a gente for atrás da história das nações hoje desenvolvidas, todas elas foram com uma intencionalidade. Todas elas. Na Alemanha teve o Bismarck. Dá para contar a história de cada uma, que aqui não é o caso. Mas cada uma teve essa coalizão política, né, voltada a fazer essa transformação. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. O que eu ia lhe perguntar antes, professor, é que acredita-se, por exemplo, que, pelo menos uma das correntes fala isso, que a era Vargas termina ali com o João Goulart, que houve ali uma ruptura e que mudou tudo no país. Eu gostaria que o senhor, antes da gente começar a falar sobre os momentos mais atuais, nos falasse sobre isso, sobre esse final desse período da era Vargas. O senhor concorda? Foi assim? Por que houve essa ruptura? Como é que ela se deu? Por favor. Bom, o que se denomina Era Vargas, né, varia entre... É uma denominação que se dá, né, com certa licenciosidade. Claro, né, o Vargas ele governa no primeiro governo de 30 a 45, tem o período do Dutra, e ele volta daí eleito em 51. Agora, quando é que terminaria essa Era Vargas? Há quem veja, né, que é no governo João Goulart, né, com a deposição do João Goulart e o início, então, dos governos militares que derrubam o fim daquele período da democracia de 46 a 64. Do ponto de vista político, eu acho que sim, né, você poderia até dizer que é dessa forma. Agora, a gente também tem que considerar que, do ponto de vista econômico, várias instituições e essa ideia do desenvolvimento, né, que se chamou às vezes desse consenso em torno do desenvolvimento, ele vai perdurar praticamente até o final do governo Geisel. Tá? Então, há quem considere que, no fundo, né, essa era Vargas, que se a gente entender como a era do desenvolvimento, dessa convenção do desenvolvimento, como dizia o Antônio Barros de Castro, ela vai de 30 até mais ou menos 1970, do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista político, sim, né? Eu acho que pode se dizer em 64. Agora, por que há essa mudança em 64? Quer dizer, se pode analisar de várias formas, mas essa ideia do nacional-desenvolvimentismo do Vargas, ela nunca foi um consenso entre as elites. Né? Ele tinha uma base de apoio forte, congregada pelo PSD, pelo PTB e pelo PSD, eram dois partidos básicos. O PSD era um partido mais de centro, vamos dizer, que pegava os políticos tradicionais, inclusive com base rural, né? Mas que dava uma base de sustentação ao governo. E ele consegue eleger o general Dutra, né, que era do PSD, e também o Juscelino, sempre em aliança com o PTB. Né? Mas essa crítica à situação, e principalmente no segundo governo, porque no segundo governo o Vargas volta mais nacionalista, vamos dizer assim, né? E ele volta também, no início, um pouco tentando compor, que estava difícil a situação política, a inflação, mas no final do segundo governo ele acena para várias mudanças, inclusive de distribuição de renda, né? O que vai gradualmente enfurecer a UDN, vai radicalizar o país. Em certo momento, o Brasil tem uma coisa que lembra hoje, que é uma radicalização política. Então, se tinha os a favor do governo, que era esse bloco que se chamava nacionalista, né? E que a direita chamava de comunista, e também existia, do outro lado, o bloco liberal, e que a esquerda chamava de entreguista.
que queria entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então, eram formas já de radicalização. Vejam, né, o Juscelino, para poder assumir, o general Lott teve que fazer um golpe preventivo. Tá? E a própria eleição do Jânio mostra uma coisa meio fora do habitual do Brasil, né? Porque o Jânio era um outsider da política. Mostra um descontentamento da população brasileira com os rumos do que vinha acontecendo. Então, essa radicalização do Vargas já vinha, né? Tanto do suicídio. Né? O suicídio do Vargas já mostra que é o primeiro sintoma dessa radicalização, porque não havia forma de fazer composição, né, e de um diálogo com a oposição da UDN. Então, o suicídio, né, muitas pessoas dizem, ele apenas adia esse golpe ou o fim desta era. Né? Então, isso permitiu que o Juscelino fosse eleito e até fizesse um bom governo, né, com bastante crescimento econômico, embora tenha gerado uma enorme inflação para o futuro. Né? Então, vamos dizer assim, a instabilidade, né, era uma instabilidade assim, inerente à questão, em parte, né, porque ele era um modelo de mudança do país. Mudança gera muito instabilidade. Né? Isso não foi só no Brasil, foi em outros países. E no Brasil até não foi tanto, por exemplo, como na Argentina. Né? Porque no Brasil teve um setor agrário, que era esse do PSD, que eu falei há pouco, que dava sustentação para o governo. Porque existia no Brasil uma coisa interessante, que era um setor agrário do mercado interno. Não era só cafeicultura, agricultura. Também tinham os produtores para o mercado local, né? Como o próprio Jango e o próprio Getúlio, que eram fazendeiros, né? E que produzem. Agora, não existia uma luta de classes clara entre esse setor do mercado interno, né? Aquela ideia marxista da luta de classes, não existia tão claro entre esse setor agrário do mercado interno e a indústria, porque eles viam a indústria também como uma forma de valorizar a matéria-prima dele. Então, o cara que produz gado, ele via que era bom existir fábrica de sapato, de bolsa, de cinto, de mala, porque isso valorizava a matéria-prima dele. Se o cara produz uva, é ótimo que tenha vinho, né? Porque tem a fábrica de vinho, de garrafa, né? Porque isso aí, ou aí em Pelotas, eu vou produzir o doce de pêssego, né? Senão a fruta não vai ser aproveitada. Né? Então, essas indústrias locais, né, que é de alimentos, conservas, bebidas, refrigerantes, essa indústria, o setor agrário do mercado interno, ele concorda, há uma confluência de interesses. A divergência que era com o setor agrário exportador, porque esse é mais voltado ao exterior. Ele tem uma outra perspectiva, né? Uma vez que, para ele, os salários, por exemplo, a legislação ela é mais peso, porque elas não contribuem, né, para a demanda, enfim. Então, resumindo, né, esse período sempre foi de instabilidade, né, porque ele é um período dessa mudança, tem que compor esse pacto a cada vez, né, e vai surgindo alguma resistência no caminho. Pois, eu ia lhe perguntar, a gente passa aí, na altura dos anos 80 e 90, por uma quebra na lógica econômica, né? Em um artigo divulgado no site Terapia Política, em agosto de 2020, o senhor afirmou que a industrialização como mola mestra da mudança acabou perdendo espaço, então, diante da complexidade da nova onda tecnológica, que oferece serviços de ponta e intensivos em conhecimento e tecnologia. Como a teoria desenvolvimentista poderia ser atualizada hoje, professor? Essa é uma questão chave, essa, né? De saber o seguinte, no fundo, você está me perguntando o seguinte, o desenvolvimentismo ainda faz sentido hoje? Né? Essa é uma pergunta. E muitas vezes, até pessoas que gostam do desenvolvimentismo antigo, vamos dizer assim, eles duvidam consideram muitas vezes que é um fenômeno do passado. Né? Eu uma vez, escrevi um artigo, eu fiquei muito intrigado com isso, né? E a pergunta era, será que é um fenômeno que acabou, porque é do passado, tudo bem, e etc. Né? Depois eu fiquei vendo também o seguinte, né?
que essas ideologias, tá? Eu acho que vale para o desenvolvimentismo, vale para o liberalismo, vale para o socialismo. Elas são ideologias, né, que elas perduram quando elas têm uma certa flexibilidade, capacidade de se adaptar às circunstâncias. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o liberalismo para dar um exemplo. O liberalismo surge no século XVIII, mas ele consegue se adaptar a novas circunstâncias. Ele surge lá na Revolução Industrial. Na época que o liberalismo surgiu, os liberais eram contra que mulher votasse. Eles defendiam voto por nível de renda e eram liberais. Tá? Eles não eram contra a existência de direito de férias, por exemplo, porque achavam que era uma interferência do governo nas empresas. A empresa tem que ter a liberdade. Tá? Então, a pergunta que se faz até hoje, liberdade até onde? Tá? Porque a legislação vem... Hoje, os liberais, pelo menos uma boa parte que eu conheço, eles acham que é normal ter direito de férias. Tá? Ou que 13º, é difícil dizer ao liberal que mulher não pode votar. Tá? Então, a ideologia ela foi se adaptando. Ela foi se adaptando, foi, se a gente quiser a palavra, se modernizando. Porque se ela não faz isso, ela morre, ela perde adeptos. Não é verdade? Então, hoje, a gente vai ter, inclusive, pessoas que se dizem liberais, inclusive em costumes, etc. e tal. Outros não querem. Ah, não, eu sou liberal, mas conservador em costume. Uma coisa meio contraditória. O cara é liberal, não é. Mas existe isso. O socialismo é a mesma coisa. A proposta lá do socialismo foi pelo Marx, né? Na meados do século XIX. Quando alguém hoje diz que propõe um socialismo, com certeza ele não quer dizer que quer fazer a mesma coisa que na Rússia em 1917. Tá? Porque o mundo também mudou, as propostas vão se alterando. Né? Não é um modelo fechado. Só fiz esse raciocínio para dizer para o desenvolvimentismo pode ser a mesma coisa. Quando alguém está propondo o desenvolvimentismo hoje, eu acho que ele não vai estar propondo a mesma coisa que o Vargas fez em 30. Não necessariamente é criar uma nova estatal. Aquilo foi o possível e o que foi feito naquele momento. Não é só fazer políticas verticais, etc. E tal. Pode até ter verticais, quer dizer, de cima para baixo. Tá? Por exemplo, o mundo mudou. Hoje, a democracia, né, ela é um valor, pelo menos para mim. Hoje seria muito difícil, né, se apoiar um governo desenvolvimentista não democrático. Mas o Vargas, no Estado Novo, foi uma ditadura. Tá? E vários governos desenvolvimentistas, né, até justificavam e tal, eram ditatoriais. O desenvolvimentismo, historicamente, teve com democracia e com ditadura. Já quando ele volta nos anos 50, é uma democracia. Tá? Então, ele muda nisso aí, ele vai mudando. Outra coisa, o desenvolvimentismo antigo não falava quase em meio ambiente. Mas não era só o desenvolvimentista. Os liberais também ninguém falava. Correto? Não estava quase na agenda essa questão do meio ambiente lá em 1930, 40. Hoje está. Correto? Não quer dizer que algumas pessoas não falassem, mas não é uma coisa que tem o vulto que vai ter a partir dos anos 80 essa questão ambiental. Então, hoje, né, o desenvolvimentismo, se alguém vai propor, quer dizer, essa seria a tarefa dos intelectuais orgânicos, eles vão ter que o quê? Atualizar a ideia. Né? Não quer dizer que ele está morto, nem quer dizer que se quer repetir a mesma coisa que é lá dos anos 60. Isso não existe. Hoje, eu acho que é importante realmente o que tu disseste há pouco. Para propor um projeto de desenvolvimento hoje para o país, tem que se olhar para frente. E olhar para frente é olhar a questão tecnológica, porque é nisso que o Brasil está sendo defasado. Né? É nisso que ele está atrasado ou defasado. Então, é a questão de 5G, das ondas tecnológicas. Por isso que a ciência e tecnologia ela é essencial para o país. O Brasil tinha condições e tem de produzir vacina. Ele não precisava ter. Claro que numa pandemia foi uma corrida toda. Mas ele tem condições, o Brasil tem Embraer. Tá? O Brasil tem várias empresas que ainda restaram e que poderiam dar esse salto. Então, não é repetir o velho. Vamos usar essa frase, né? Não é apenas repetir o velho, é ter uma forma de entrar no novo,
E essa forma de entrar no novo precisa ter política pública, precisa ter política industrial. Né? Isso aí não vem por si só. Né? Isso aí não é... A decisão de criar a Embraer foi de um grupo de civis e militares muito determinados. Não é o mercado que vem sozinho e criou a Embraer. Tá? Então, eu sentado e apareceu Volta Redonda por geração espontânea. Não. Isso aí depende de uma coalizão, de uma consciência, de uma intencionalidade. E isso aí é fundamental para o país. Né? É saber o que se quer, e o que se quer se pode direcionar. A política é para isso. É para encontrar fórmulas viáveis, racionais, para se alcançar determinado fim. Né? Essa dimensão, eu creio que realmente se perdeu. Né? Mas eu concordo inteiramente. Eu acho que essa questão tecnológica é a chave da questão hoje. Não é voltar a ter as indústrias velhas. Veja, aquilo que a gente não consegue concorrer com a China, é difícil concorrer, porque a China produz em massa, em indústria fordista tradicional, com trabalho de 12 horas. Aquele tipo de indústria, é muito difícil que a gente vá, hoje, ter custo Brasil para capaz de concorrer com a China. O que nós temos é que achar o nosso nicho, né? Como outros países vêm assando, né? e buscando se integrar. Mas eu não estou vendo isso, né? Não só agora, já faz um bom tempo que eu não vejo um movimento na sociedade brasileira consciente com essa vontade. Professor, nosso tempo começa a se esgotar, infelizmente, que a conversa está sendo muito boa e muito produtiva. Eu gostaria de tentar fazer ainda umas 2 ou 3 perguntas para o senhor, eu e a Clarissa, mas com mais velocidade de resposta. Vamos ver se a gente faz uma espécie de ping-pong. Sim. Mesmo sabendo do risco dela, a resposta concisa, não ter o mesmo peso. Como é que o senhor avalia a situação econômica do Brasil hoje, tanto internamente como em relação ao cenário mundial? E quais são as expectativas de enfrentamento desse quadro que nós estamos tendo a partir da próxima eleição presidencial? Por gentileza. Eu vejo a situação do Brasil muito preocupante, porque além das questões estruturais, essas de longo prazo, desindustrialização, esse problema todo que eu vinha falando, ele se soma ainda agora com um problema, primeiro, junto com a pandemia e junto com uma inflação, porque até então, quando eu fazia análise assim, de conjuntura brasileira, análise do momento, eu dizia, olha, o Brasil tem 2 grandes vantagens que nas outras crises não tinha, que era problema de balanço de pagamentos e de inflação. Todas as nossas grandes crises do passado se refletiam no balanço de pagamentos e na inflação. E o que a gente vê nos últimos tempos é a volta da inflação. E não é só com a pandemia, já antes se mostrava. Porque agora é muito fácil dizer que a pandemia é responsável por determinadas coisas. Só que no ano de 2019, um ano antes da pandemia, o Brasil já tinha 13 milhões de desempregados. Tá? Então, isso aí vem se aguçando. Então, acho que o que vai se definir, né, nessa eleição é justamente ver que projeto do Brasil, e é importante que se apresentem os projetos. Tá? Não fique só uma disputa em torno de nomes, mas também em torno de projetos, quer dizer, o que se quer para o país e em várias circunstâncias, projetos econômicos e projetos políticos. Tá? Eu acho que no Brasil também há uma questão sobre a democracia, porque até um tempo atrás parecia que a questão da democracia já se tinha resolvido. Né? E, ultimamente, a gente vê que não é bem assim, né? Que também a democracia ela começa a ficar em jogo dentro do país. Mas, infelizmente, né, no contexto internacional, esse é um problema brasileiro, mas é de vários países do mundo. Tá? A gente nota que em vários países da América Latina também estão acontecendo eleições quase que plebiscitárias, vamos dizer assim, e o problema da democracia em países consolidados da Europa e até nos Estados Unidos, né, ele começa a se discutir se ela hoje não está periclitando também. Isso é uma coisa nova no cenário internacional. Professor... Foi mais sintético do que foi pedido. Muito obrigado. Professor, o senhor estava falando sobre a questão dos projetos de governo, né? Então, o que seria interessante, na sua opinião, que aparecesse um projeto de governo na área econômica, o que seria prioridade em um projeto de governo responsável
e realmente que tenha uma visão de futuro para o nosso país? Eu acho que assim, né, uma visão de futuro para o país, eu acho que implicaria, né, de um lado, se discutir qual é por exemplo, se determinar se o tripé macroeconômico do Brasil vai ser mantido ou não. Tripé, o que é? É taxa de juro alta, regime de metas da inflação, o câmbio desvalorizado. Isso aqui, às vezes, o leigo não dá muita importância para isso, porque é uma coisa mais técnica. Mas isso é importante para a política econômica do dia a dia. Se isso vai ser mantido e em que condições. Se o Brasil vai manter, por exemplo, no primeiro governo Lula e no final do governo Fernando Henrique, houve uma valorização do real. Tá? Às vezes as pessoas esquecem que lá em certo momento do governo Lula o dólar era 1,60, 1,70. Tá? E, então, quer dizer, tu tinha uma outra relação, mas com taxa de juro alta. Hoje se desvalorizou o câmbio e também tem taxa de juro alta. Então, a discussão, de um lado, dessa política macroeconômica é importante ser colocada pelos candidatos. A outra coisa que eu acho importante é a questão da industrialização e da tecnologia. Como o Brasil vai se encaixar no setor produtivo. É muito claro que as elites brasileiras querem se entrosar no setor financeiro. Por exemplo, ontem foi liberado contas em dólar, integração em dólar, etc. e tal, no mercado internacional. Correto? Essa integração financeira, no Brasil, nunca teve problema maior, sempre se concordou. O problema é a integração produtiva no setor industrial. Tá? Porque também no agronegócio, isso vem funcionando sem precisar a interferência do governo. Né? O governo até intervém no agronegócio, porque ele garante preços mínimos, impostos baixos, produtividade, financiamento quando é preciso. Mas ele anda. Agora, a desindustrialização brasileira ela é muito séria. Para vocês terem uma ideia, a participação da indústria no PIB era cerca de 30% em 1980, e hoje é menos de 10%. É um caso mais radical do que vários países da América Latina e sem similar na Europa e em outros países. Então, acho que essas questões, né, que às vezes passam longe da campanha eleitoral, tá? É essa que é a pergunta de que Brasil queremos. Então, se discute mais a questão do moralismo, a questão do dia a dia. Eu não estou criticando isso, porque isso aí faz parte da política, né? A segurança, o problema todo, os problemas do dia a dia. Mas seria importante, né, que a campanha previdencial não fosse apenas uma campanha para município. Eu acho que no município, sim, a gente discute o calçamento, a água, o encanamento, a iluminação. Né? Mas uma campanha presidencial ela teria que trazer também essas variáveis. Né? E em síntese, né, eu acho que isso seria muito importante. Nós estamos nos aproximando do término do programa e como trabalhamos em rede com vários parceiros, várias emissoras, a gente precisa ser rigoroso no cumprimento desse tempo. Então, eu gostaria de pedir que em um minuto daqueles de 60 segundos realmente, o senhor tentasse me responder o seguinte: o senhor foi um dos fundadores do PSDB no Rio Grande do Sul, mas se desligou do partido ainda na década de 90. Pode nos dizer por quê? Olha, tem vários, é difícil também dizer em poucas palavras, né? Eu apoiei, né? A minha entrada no PSDB se deu muito, né? Pelo Mário Covas, né? E outros que participavam naquela época, porque o PSDB, eu não sei se vocês lembram, ele era uma dissidência do PMDB. Né? O PMDB, na Constituinte, votou com o chamado Centrão, acho que até foi a origem do Centrão. E daí um grupo de parlamentares não aceitou isso, né? E rompeu com o PMDB para criar esse novo partido. Né? Então, o partido ele tinha um certo imaginário, né, de apoiar a Constituinte, apoiar a redemocratização do país, fazer uma proposta de desenvolvimento, com distribuição de renda, etc. e tal. Que mais ou menos era a proposta que vinha com o Mário Covas, e na época o próprio Fernando Henrique Cardoso, o Serra, etc. O problema é que o PSDB mudou muito de lá para cá. Tá? Então, mudou não só no Rio Grande do Sul, como mudou no Brasil. Tá?
O primeiro governo do Fernando Henrique ele foi mais ortodoxo, mas eu até entendia perfeitamente que a inflação era muito alta, eu achava que estava certo, a prioridade naquele momento era combater a inflação. Mas depois ele perdurou, né, aí, né, com essa política. E também há um problema, né, que como eu sou professor, pesquisador, eu também tinha dificuldade, porque dizer que eu sou de um partido porque eu sou, para mim não faz sentido. O partido exige disciplina. Né? E eu, como acadêmico, também gostava de valorizar a minha liberdade. Se eu tenho que criticar, escrever o artigo, dizer certas coisas. Então, em certo momento, foi um problema meu. Eu digo, olha, eu acho melhor eu ter a minha liberdade acadêmica, eu poder dizer em cada momento o que eu acho e criticar quem eu tiver e elogiar também. Eu não tenho problema nenhum de dizer que o Geisel foi um grande presidente do Brasil, na minha opinião. Correto? Isso é difícil para uma pessoa que está em determinado partido dizer. Né? Como eu posso dizer que eu acho o Vargas ou o Goulart, etc. E tal. Então, esse tipo de liberdade é uma coisa que eu prezo muito. Agora, eu nunca me arrependi naquele momento de ter tido partido. Né? Hoje eu não sou de partido nenhum. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de dizer lá na Câmara, eu sou do eleitorado flutuante. E que é uma contradição, porque eu acho que numa democracia as pessoas deveriam ter partido e mais, eu acho que deveriam ser filiadas. Né? Mas um pouco façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Né? Muito obrigado, professor. Essa minha ideia, essa minha liberdade. Muito obrigado. Pelo menos agora, depois de velho, né? Está certo. Bom, estamos chegando ao final, então, do Espaço Plural Debates e Entrevistas de hoje, e nós conversamos aqui com Pedro Fonseca, economista, professor do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi pró-reitor de pesquisa e vice-reitor da URGS e também diretor da Faculdade de Economia. Pedro Fonseca também foi presidente do Instituto Celso Furtado e é um dos maiores especialistas da Era Vargas e do Nacional Desenvolvimentismo. Muito obrigado pela presença aqui no Espaço Plural. Obrigado. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.